Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para a apresentação do programa. Pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite já está aqui na tela. Leva o número de 2540. Todo mundo já sabe, não vou repetir, que no último dia 1º de abril, próximo passado, o Show Mais completou 12 anos do ar. Extremamente maravilhoso. Mais de 6 mil convidados e especialistas que aqui vieram, logicamente, espetacular. Logicamente, cada um declinando, cada um dissertando sobre as suas especialidades. Agora, tanto tempo no ar, por quê? Porque o telespectador colabora, interage, participa. Lá no comecinho, há 12 anos, era por telefone. Lembram-se desse som? Isso é telefone, é coisa arcaica, ninguém mais usa. Tinha que pegar assim e falar, alô, pois não? Elvis Presley no programa? Pois não. Nós vamos pautar, sim. Hoje em dia é só aqui, ó, no sapatinho. Não. Hoje em dia é aqui. Ô, Jimmy, você tá... Ô, Jimmy... Confusão, hein, Jimmy? Te peguei, mano. Olha, no www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático mais, escreva-o por extenso, M-A-I-S, ficando www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Isso. Você pode escolher tema, você pode sugerir convidados, você pode pedir reprise, do tema, porém com outros convidados também, para que tenhamos uma noção maior do espectro de informação a respeito de determinada matéria. Fiquem à vontade. Pode falar bem do programa, pode falar bem do programa também, pode falar bem do programa. Você fique à vontade. Nós estamos aqui para isso. Bom, vamos começar o programa de imediato. Antes, eu só quero checar com a parte operacional, formada por jovens universitários, segundanistas, terceiranistas, quartanistas, pianistas. Não, pianista também não. Vocês estão fazendo rádio e televisão no setor de comunicações. Um pessoal muito bacana, cuja faixa etária vai dos 19 aos 20 aproximadamente. A média é 20 anos, impressionante. Só eu que estrago essa média. Quando eu chego no grupo e faz-se a conta, sobe assustadoramente. Não é, viu, Jimmy? Não adianta me agradar, vai para 90 e poucos anos. Então eu pergunto a esses jovens universitários que passam um período aqui na TV Mais ABC e depois, se catapultam para outras emissoras de televisão, não só da capital paulista, como de outras capitais, de outras cidades, e tem também uma turminha trabalhando no exterior. Vocês estão afim, preste atenção para a pergunta, vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Resposta sincera, curta e grossa. Sim, não precisa gritar, que já é 10 e pouco da noite. Sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E atenção, Jimmy, o tema desta noite é cirurgia bariátrica. Ô, Jimmy Sanches, levanta aí, meu, modulando 1000 nos céus do Brasil. E nós estamos recebendo para esse tema importantíssimo, muita gente fala, pouca gente sabe o que está falando, a gente ouve daqui, ouve de lá, ouve acolá, e hoje nós vamos ter uma ideia mais formal do que seja essa cirurgia bariátrica. Muito importante, tem muita gente fazendo, tem muita gente querendo fazer e não sabe nem o porquê está fazendo, nem se precisa, nem se estava na hora. É por isso que nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o gastrocirurgião e endoscopista
professor de especialidade de gastroenterologia da Faculdade de Medicina do ABC, o doutor Eduardo Greco. Palmas para o doutor Greco. É Greco ou doutor Eduardo? Eduardo Greco, o pessoal chama de Greco mesmo. De Greco. É conhecido como Greco. Greco, isso, Greco. Greco. Obrigado por ter vindo, doutor Eu que Greco. agradeço o convite, é uma honra. Parabéns por toda essa história, viu, Darcy? Primeiramente, por entrar na casa das pessoas sempre com um tema importante, que abrange, que leva informação. Parabéns. Muito obrigado. Nosso objetivo é sempre levar um pouquinho de alegria, de brincadeira. Né? Que a vida não pode ser levada muito a sério. Todo tempo a sério. Né? Temos que sorrir, trabalhar com prazer, levar as informações com prazer, senão não dá. É verdade. Eu vejo o senhor lá fazendo a cirurgia e pá, concentrado. Mas sempre com... um astral bom. Ânima. Sim, tem que ter. Um astral bom porque é para as coisas funcionarem tudo, né, bem. doutor? Porque senão é difícil. Se você estiver num ambiente difícil mesmo, cirúrgico, ou de um procedimento, a coisa não flui, né? Você tem que estar com o ambiente preparado, com as técnicas, com tudo em ordem, com estrutura, mas o ambiente da equipe, as pessoas que trabalham ao nosso redor são fundamentais. Nossa equipe, o doutor já percebeu. Já tudo percebi. Gente animada, Maravilha, uma aqui bonita. super bem recebido. Mas não poderia dar outra. Te agradeço. Doutor, o que é essa cirurgia bariátrica? O que se faz na pessoa? Isso. A cirurgia bariátrica hoje ganhou uma força, um impacto muito grande, né, Darcy? Por conta de que a obesidade é a grande doença, é o grande mal hoje das pessoas. A gente falava antigamente na questão da falta, né, da fome, por causa de guerras e situações, e as pessoas passavam fome. Hoje, pequenos locais do mundo se passa fome. Então, o grande problema é a obesidade. Por quê? O hábito alimentar, o tipo que a pessoa vive, é mais fácil pedir algo em casa do que procurar uma alimentação saudável. Então, nas escolas, os adolescentes, muito sedentarismo, né? Você mesmo brincou, tinha que ligar, pegar o telefone e ligar, tinha que levantar para mudar o canal da TV, não, que nem é verdade. Mostra a sua entrada problema aqui, vertical, né? horizontal. Exatamente. Hoje não. Hoje é tudo no colo, o controle. Isso tudo levou o quê? Sedentarismo. Então, as pessoas estão ganhando peso. Hoje nem no pizza Brasil entregavam por telefone. Não tinha jeito. Você tinha que pelo menos sair de casa e buscar. Uma pizza né, por telefone. Nem telefone a gente tinha, era um ou outro. Então, hoje, essas facilidades levaram ao sedentarismo e aos maus hábitos. Então, a alimentação, a pessoa procura o mais fácil. E essas alimentações, o fast food, acaba levando ao ganho de peso. No Brasil, hoje, nós estamos falando, se você pegar o sobrepeso e a obesidade, mais de 75% da população. Não, é muita coisa. Faz a conta, 200 milhões são 170 milhões de pessoas que passam por esse problema. E a questão da obesidade é muito encarada no início por uma situação estética, mas não é só estética. A gente está falando de saúde, né? E com o passar do tempo começam a aparecer os problemas relacionados a isso. Diabetes, hipertensão arterial, problemas osteomusculares, que é o joelho, aquela pessoa não consegue se locomover direito, e dor nas costas. E todas essas patologias com suas consequências também. E as coisas vão se agravando. Então, a obesidade é o foco principal. A partir do momento que você emagrece a pessoa, você retira esses problemas, você melhora a questão de medicação. Tem uma série de pacientes que tomam medicação que, quando emagrecem, somem os remédios. Então, a obesidade tem que ser encarada não só do ponto de vista estético, da pessoa, vou casar, preciso emagrecer, doutor, eu vou, não é só isso. Não é um tratamento de emagrecimento, né? Não, absoluto. Exatamente, é uma doença. É caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença e hoje existem várias técnicas para que você possa tratar a obesidade. O doutor Greco, eu ouvi dizer que tem gente que come bastante justamente para engordar, para poder fazer... Isso, exatamente. Isso é uma loucura. Então, é uma loucura total. Exatamente. Então, como a gente cuida disso como uma doença, essa doença precisa o quê? De um tratamento multidisciplinar. Não adianta só o médico. Hoje, as equipes de cirurgia bariátrica contam com os endoscopistas, que eu também faço endoscopia. Existe hoje o ramo da endoscopia bariátrica, que nós vamos falar um pouquinho, que são alguns procedimentos que também auxiliam no tratamento da obesidade. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista, educadores físicos, fisioterapeutas, porque tratar a doença e entender o que aquela pessoa precisa. Essa e não simplesmente, né, não simplesmente, Márcio, vem no meu consultório, deita amanhã, eu te opero, você vai para casa. Não pode ser assim. Porque a cirurgia é uma cirurgia hoje totalmente dominada. O Brasil é um dos países que tem a maior domínio sobre isso, sobre as técnicas. Mas qualquer procedimento cirúrgico é uma cirurgia, falando para o pessoal em casa, né? Vai sofrer uma anestesia, pode ter uma complicação, pode ter uma alteração. Então a pessoa tem que estar preparada em todos os aspectos. E principalmente, que você abordou já de cara, a cabeça do doente. É o psicológico. Como você está preparado para essa nova vida? A pessoa vai ser operada, ela vai ter uma outra vida, ela vai mudar os seus hábitos, vai mudar muito o hábito alimentar, então o estilo de vida dela. Então, existe todo um preparo para isso que vai ser feito até se chegar
definitivamente na questão da cirurgia. Eu fiquei curioso com essa endoscopia bariátrica. Isso, nós vamos falar um pouquinho também. Então, o que acontece? Esses pacientes chegam no consultório hoje, e existe uma modalidade de endoscopia bariátrica muito forte hoje no Brasil, que é a questão do balão intragástrico. Então, o balão, hoje, o Brasil é o país que mais coloca balão no mundo. Era um procedimento que ainda não existia nos Estados Unidos. O ano passado, a faculdade aqui da Medicina do ABC, a nossa faculdade, foi a pioneira. Puxa. Nós fizemos os treinamentos nos americanos. Então, os americanos vieram das principais universidades aqui para Santo André, para a nossa terra, aqui na faculdade, e nós fizemos o treinamento dele. E esse ano o FDA, depois desse treinamento, aprovou nos Estados Unidos. Então, em breve, como os Estados Unidos também é potencial nisso, vai acabar ultrapassando o Brasil na questão do tratamento. Mas hoje o Brasil é o pioneiro. E para que serve o balão? Como já uma alternativa primeira da obesidade. A gente sempre fala que a obesidade, o que importa é dieta e atividade física. Grave isso. Sem dieta e sem atividade física, não vai tratar a obesidade. Não tem milagre, Darcy. Não adianta falar operar balão, o que quer que seja. Se a pessoa não se conscientizar, entrar com a equipe multidisciplinar e fazer todo esse investimento, que a gente chama, você está investindo na sua saúde, ela não vai conseguir o resultado. Então, a dieta e exercício físico é o ponto fundamental, mas é difícil, por tudo isso que a gente conversou no começo. As pessoas têm a vida atribulada, não conseguem fazer atividade, então isso foi se perdendo com o tempo. Vem a questão dos endocrinologistas, que é uma outra fonte importante para tratar a obesidade. Só que o tratamento é mais longo prazo e as pessoas têm o imediatismo. É verdade. Elas querem o resultado. É que nem o doutor diz, porque eu vou casar, por exemplo, tem 3 meses para emagrecer. Esquece. Entendeu? Então, hoje, o balão ele veio no momento que os pacientes que têm sobrepeso ou uma obesidade grau 1, você consegue colocar um balão para que esse paciente não ganhe peso. Você tira da cabeça dele. Mas é uma cirurgia difícil? Não, é uma endoscopia. É uma endoscopia, como se fosse uma endoscopia para ver gastrite. Então a pessoa deita, vai fazer uma endoscopia e nessa endoscopia é colocado um balão. É uma bexiguinha. Pela boca? Isso, pela boca. É uma bexiga de silicone. É uma prótese de silicone, igual a prótese mamária, feita para o ser humano. Você coloca pela boca e lá dentro a gente enche esse balão. Esse balão vai de 600 a 700 dentro do estômago da pessoa. Com esse balão lá dentro, a pessoa tem saciedade. A pessoa não consegue comer. A pessoa já está satisfeita. Exatamente. Parece comer uma pizza. Parece comer 2. A pessoa fica totalmente saciada, Dasha. Aí ela tem fome, isso é importante, porque ela tem fome e ela precisa comer. Aí começa o aprendizado, porque ela vai começar a entender que para ser magro, precisa comer a cada 3 horas e com qualidade. E o balão vai facilitar nisso. Agora, professor, com o balão, né? Todo o processo digestivo, tudo que estava funcionando como uma máquina, isso. Apesar de muito over. Isso, perfeito. O corpo não vai sentir falta, inclusive para defecação, fezes? Isso. O que acontece? É tudo programado. Ele é preparado antes do paciente e depois a alimentação do paciente são várias fases que ele vai passando de adaptação. Então, no início são só líquidos. Depois uma parte de dieta cremosa, que a gente fala, depois dieta pastosa, até no primeiro mês ele voltar a se alimentar de tudo. Então ele vai se adaptando. 10, 12. 10% do peso no primeiro mês. Só pela adaptação. Só pela adaptação. Então, esses 10% é o que nós estamos falando aqui? Estímulo. A pessoa se sente estimulada e aí o quê? Agora eu vou encarar a dieta, entendeu? Perdi muito peso, estimula e vamos encarar a dieta. Nós vamos fazer um rápido intervalo? Vamos aproveitar e comer um Vamos comer alguma coisinha. Comer um hambúrguerzinho dietético. Eu faço companhia. Light, né? E já a gente volta. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu não vou deixar de falar nunca da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Por quê? Eu não falei que o programa tem 12 anos no ar? Desde o primeiro programa, em 1900 e bolinha, 2000 e bolinha, né? 2000 e bolinha, a LL está conosco, gente. Sempre trazendo novidades, coisas bonitas. Quem vai na LL torna-se fã da loja. Agora tem as consultoras da LL que vão orientá-la a escolher o melhor para a sua casa. Se preciso for, elas vão até a sua casa, até seu apartamento, para que eles possam sugerir novidades para vocês. Marque com uma amiga, 2, 3, passe lá horas agradáveis. Agende, LL, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Quer que eu repita? Vila Bastos, Santo André, LL Presentes.
Pronto, já estamos de volta com o doutor Eduardo Greco, gastrocirurgião e endoscopista. Eu fico aqui, doutor, assimilando também as perguntas que possivelmente as pessoas, por telepatia, estão passando para mim. A partir de que idade pode se fazer, por exemplo, essa endoscopia bariátrica, que seria o primeiro passo? Esse é o primeiro passo, a primeira alternativa. Pode se fazer pode fazer em adolescente. Hoje a faculdade também desenvolveu protocolos, então a partir de 12 anos de idade já está recomendado. E aí, com a massa corpórea, aquele índice bem estourado. Isso, com os índices estourados. E aí, a partir dessa idade, com o consentimento dos pais e com o acompanhamento do pediatra, importante, do psiquiatra infantil. Porque o grande medo hoje do adolescente, quando você tira a mesma coisa com o adulto, você tira o alimento é uma fonte de prazer para eles. Então, o perigo do adolescente é ele escapar disso e começar a correr para outras situações, de droga, de fuga. Então, tem que ser uma coisa extremamente... É capaz até de um ato translocado de Exatamente. casar. Também, casar é uma coisa perigosíssima, a gente bloqueia na hora. Se falar que vai casar, é proibido pôr balão. Hoje eu não entro em casa, Darcio. Esse balão, ele é retirado a posteriori? Isso aí, depois de 6 meses, que é um tratamento temporário, o balão fica no estômago. Nesses 6 meses, você passa por toda uma reeducação, acompanhamento nutricional, psicológico. O paciente vai perder 20% do peso dele total que ele iniciou. Então, o paciente que inicia com 100 quilos passa para 80 quilos. E aí, esse paciente volta para o hospital, faz uma endoscopia, retira pela boca. Não precisa de cirurgia, não precisa de absolutamente nada. E ele veio em acompanhamento, que aí a gente fala da cirurgia bariátrica, porque nós começamos a colocar o balão para os pacientes super obesos, aqueles pacientes com IMC acima de 45, 50. Tem pacientes onde a endoscopia bariátrica não vai funcionar? Ela funcionava de que forma? Coloca o balão para o paciente perder peso para ter condição cirúrgica de ser operado. Tá. Porque a gente tem um limite ali da cirurgia do peso, que é o que você também perguntou as indicações. Então, para a cirurgia, o paciente hoje foi aprovado recentemente, agora a questão de 30 dias, antes do IMC, que a gente fala que é o índice de massa corpórea, né? Que é o quê? Isso é o peso, a pessoa pega o peso dela em casa, pode pegar o seu peso, e divide pela sua altura ao quadrado, ou seja, o peso divide a altura vezes a altura. Isso vai dar um índice. Então, quando você está acima de 24, você já está com sobrepeso. Até 30, você está no sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade. E vão ter vários graus de obesidade. Então, quem está acima de 30 já precisa começar a ligar o sinal de alerta. Agora, nesse período de 6 meses, a pessoa pode ir lá e falar, olha, dá para desinchar um pouquinho o meu balão? ou eu estou sentindo muita fome ainda, dá para soprar um pouco aí? Exatamente. Hoje, a endoscopia bariátrica tem várias modalidades. Então, tem o balão tradicional, que é o balão que você não consegue movimentá-lo. Então, tem o balão de mussarela. Tem o balão de mussarela, tem de tudo que a pessoa pedir, exatamente. Agora, o balão inicial são 6 meses. Você esvazia, fura ele, esvazia e tira. Tem alguns pacientes que com 3 meses têm um resultado esperado. Mas nesse período pode mexer com o balão? Agora tem um outro balão hoje que é um balão que a gente chama de balão ajustável. É um balão que vem com um rabichozinho, a gente consegue puxar ele para fora e esvaziar ou encher, entendeu? O paciente parou de perder peso, a gente vai lá e enche mais esse balão. A pessoa volta a ter mais saciedade e controla o peso. Então, já é uma segunda modalidade para o tratamento. Agora, antes de partir realmente para estar indicada a cirurgia bariátrica. Não se pode dar o balão no balão, né? Ele estando ali e saciando, não adianta eu forçar... Essa é a situação. Perfeito. É o que você já entendeu perfeitamente, Darcio. A questão é o acompanhamento nutricional, psicológico e médico. Simplesmente pôr o balão e largar a pessoa, o paciente vai se enganar. A gente fala, você precisa comer a cada 3 horas e com qualidade. Um quindinzinho a cada 3 horas o paciente consegue comer. Aí no final do dia vai ganhar peso. Nossa, comeu 5.000 calorias. Hoje, que é o grande problema também dos pacientes que operam. 30% dos pacientes, mais ou menos, estão voltando a ter recuperação do peso deles. Tá certo? Porque driblam líquido, uso de álcool, então tomam leite, aquela história do leite condensado, sabe, de tomar lata de leite condensado. Então você precisa tratar a cabeça. A gente brinca que tinha que pôr um balão aqui dentro. Então, esse é o maior trabalho nosso. Então, o que você falou, tem balão de mussarela, de calabresa, eu brinco com o paciente assim, eu falo, quer balão? Abre minha gaveta, que cor o senhor quer? Eu não estou aqui para te vender balão, eu estou aqui para te vender reeducação. Claro. Vamos fazer um pacto de trabalho? Aí a coisa vai funcionar. Se for simplesmente pelo balão, escolhe a cor, leva para casa. As mulheres são mais obedientes ou os homens levam mais? As mulheres são as que mais procuram e as que têm os melhores resultados, até por a questão da estética associada. Então, o apelo estético acaba ajudando as mulheres. Elas ficam mais entusiasmadas com o resultado e se animam. O foco delas é mais um corpo feminino é muito importante para elas. Exatamente. Aí vem a indicação. Então, o balão é temporário, seguro, eficaz, poucos riscos. A pessoa perde, estimula e perde peso. Ótimo. Jovem que está precisando, antes de partir, para assim, não, precisa ganhar peso para você operar. É um absurdo. Porque até o IMC de 35 você não tinha alternativa. Hoje você tem o balão.
Porque a cirurgia só vai ser autorizada a partir de IMC 35. Então, nesse nicho, desse outro público, você tem essa alternativa hoje do balão. O homem já é mais difícil. Se foi aquela pessoa que, olha, eu fui atleta no passado, eu nadava e agora eu não tenho tempo, essa pessoa tem resultados bons. Agora, aquela pessoa que chega e fala, doutor, se vira, eu tenho essa barriguinha aqui de cerveja, tira ela de mim, eu não quero saber de dieta. Não adianta. Você tem que prepará-lo, talvez, se tiver comorbidades, pressão alta, diabetes, problema de joelho, coluna, aí você indica a cirurgia. Porque a longo prazo, se não operar agora, esperar 5, 10 anos, as comorbidades que a gente fala, que são essas doenças associadas, vão piorando. Então você indica a cirurgia, porque aí o balão não vai adiantar. Nesse período de 6 meses, se a pessoa precisar de uma cirurgia qualquer, outra paralela, sem problema, um apendicite, sei lá, nada. qualquer outra... Então, o balão é essa grande vantagem hoje. Por isso que nós somos o país número 1 em colocação de balão, porque é algo super seguro, eficaz, temporário e não muda em nada. A gente brinca, fala para o paciente, olha, você pode nadar, pode namorar com a esposa em casa, de preferência, pode viajar, pode andar de balão, pode mergulhar, pode fazer tudo, é vida normal. Só não pode uma coisa com o balão. Ô, doutor, o que, pelo amor de Deus? Comer. O balão não vai deixar você comer o que você quer. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Se você seguir a regra, vai funcionar direitinho. O Conselho Federal de Medicina normatizou uma série de coisas. O que ele mudou mesmo? Falou, não quero que faça mais isso. Sim. O que foi proibido? Não, existem alguns tipos de cirurgia. Então, porque aí entrando o balão, isso é autorizado, sem problema nenhum. Existe indicação, existe liberação da Anvisa, existe protocolo de estudo, existe tudo autorizado. A cirurgia bariátrica, que aí a gente entra na indicação, que são pacientes que têm IMC acima de 40, ou pacientes com IMC 35 a 40 e que tenham diabetes, pressão alta, estão indicados para operar. O IMC, né? O índice de massa corpórea é altura vezes altura. É o peso, isso, é o peso. A pessoa pega o peso e divide altura vezes altura. Por altura vezes altura. Isso. É uma fórmula matemática. É uma fórmula matemática. Bateu 35, tem indicação cirúrgica, se tiver o diabetes ou pressão alta. Se passar de 35. Isso. Acima de 40 não precisa ter mais nada. Mas isso, doutor, é para pessoas que não dão pelota para um regime. Se a pessoa fala, peraí, antes de ir para a cirurgia ou mesmo a endoscopia bariátrica, eu vou tentar. Isso, dá para tentar. Que é o mais importante, é ele querer. Exatamente. Ele pode até conseguir. Isso. A gente tem pacientes, às vezes, com esse índice que querem o balão antes de operar. Aí você põe o balão, a pessoa perde peso, entra no ritmo, foca, não operam. Elas conseguem buscar isso, porque a cirurgia tem que ser entendida nesse sentido, buscar o método cirúrgico quanto os outros métodos falharam, porque a cirurgia é definitiva. A pessoa operada é diferente o emagrecimento dela, ela vai ter que tomar vitamina para o resto da vida, ela vai ter que ter acompanhamento para o resto da vida, tem complicações, tem outras situações. Então, dá problema em tudo, né? Até no joelho, né? Exatamente. Então, operar não está contraindicado, pelo amor de Deus, não estamos aqui falando contra o método, mas tem que ter a indicação correta para aquele paciente. Há de se caminhar, não é? Exatamente. Todos os passos para que você atinja. Não se pode banalizar nenhum método. Claro. Tem paciente, às vezes, menininha de 3 quilinhos que chega lá e quer pôr balão comigo. Eu falo, filha, imagina, eu tô aqui para te enganar. Vai correr um pouquinho no parque. Claro. Entendeu? Larga o lanchinho um final de semana e come uma fruta que você vai atrás disso. Então, as pessoas têm que ter critério médico para as coisas, saber o profissional que está procurando, porque senão banaliza. Começou muita gente a operar sem necessidade. E as complicações vêm lá na frente. Lógico. Né? Então, é a partir dos 14 anos até... Os 12, o balão dos 12 não tem idade. Pode colocar sem problema nenhum. 79 anos, 80 anos. Eu já tive o meu máximo, uma paciente de 76 anos, que não se movimentava mais com os joelhos. Nós colocamos o balão pelo peso, perdeu peso, está se movimentando, vida normal. Com a cirurgia ou com a endoscopia? Com o balão, só com a endoscopia com o balão. Só com a endoscopia? Só com a endoscopia com o balão. Então é uma modalidade hoje que tem grande abrangência, que a gente consegue atingir um grande número de pessoas e que você evita uma cirurgia. Ou prepara o paciente para uma cirurgia numa condição melhor. A pessoa poder ser operada. Esse período de 6 meses, a pessoa não pode falar, olha, eu não fiz direito, mas eu quero... Let me try again. Canta a música do Frank Sinatra. Let me try, canta lá no consultório. Se cantar bonito, eu ponho. Senão, não. Pode. Permanece ou tem que tirar aquele Isso. e tem que tirar outro? por que dos 6 meses? Porque o balão no estômago, o ácido do estômago, ele vai romper esse balão em algum momento. E tem um marcador, que é o azul de metileno, que a gente coloca dentro do balão, que se romper... a urina da pessoa sai verde, não é normal, né? Ou é o incrível Hulk, ou aconteceu alguma coisa diferente. Engraçado, eu tive 3 casos, rapidamente para ilustrar, né? Que a paciente jurou que fez urina esverdeada. Eu fui para o hospital, só que a gente faz a precaução. Eu hidrato a pessoa e falo, agora urina que eu quero ver, e urino amarelo.
Eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu uso às vezes na empresa. As 3 pacientes foram usar o toalete do local que estava trabalhando e tem aquelas... Um desinfetante qualquer. Um desinfetante qualquer verde. Então, isso tem que se atentar a essas situações para você não cometer. Aí, depois de 6 meses, tirou o balão, que foi o que você me perguntou, a gente espera 1 mês, porque a gente faz o acompanhamento ainda por mais 6 meses depois. O paciente não some do consultório. Fica comigo 6 meses. O índice de sucesso em 1 ano é de 90% de... Isso que eu ia perguntar. O paciente fica com a gente por 1 ano, 90% dos pacientes mantêm o peso. 10% a gente acabou perdendo, eles não mantêm, voltam a ganhar peso. Vamos falar a verdade, doutor, é uma outra pessoa, uma outra vida, outra né? Vida. Outra vida. Não, eles falam, a gente vê, essa é a gratificação. O paciente fala, doutor, eu respiro melhor. Subir uma escada. Eu durmo melhor, tudo. eu ando melhor, eu consigo conviver com a minha família menor, brincar com os filhos. Então, a obesidade a pessoa acaba levando e está perdendo as coisas. Doutora, eu sempre falo aqui, a única vantagem que o gordo poderia ter, ou que come em excesso, é não sentir fome. Isso. Mas ele sente. Só. E continua com fome. Ele continua. Quanto mais você come, mais você quer comer. Come com o olho, exatamente. Não tem prazer nenhum. Por quê? E é o que o balão ajuda também de você comer pouco. Você come um pouquinho, mais o balão, você acha que você está cheio. Então, quando você tira o balão, a sua memória, vamos dizer assim, do estômago é de comer pouquinho. Não resta dúvida. Eu desafio as pessoas, aquela bela pizza que você pediu para daqui a pouco, para nós dois dividirmos aqui, se a gente comer 1 ou 2 pedacinhos e sair da mesa, espera 15 minutos e volta. Faz isso em casa você hoje. Claro, tanto é que quando a gente está lanchando, almoçando ou jantando, toca o telefone e você para no meio da refeição, Perfeito. Quando você volta, você já não quer mais. Exatamente. Só que a pessoa senta, quer comer com ansiedade, quer comer tudo. É verdade. E dicas que a gente passa, prato feito. Ah, doutor, eu só vivo no restaurante, trabalho. Ótimo. Só que não fica comendo o pãozinho do restaurante, não fica, Imagina. entendeu? O prato feito em casa, panela na mesa é proibitivo. A gente tem que ensinar para os nossos filhos a comer fruta, Claro. a entender essas situações, Claro. entendeu? Então, mudar o hábito é fundamental para o sucesso. Não é? Muita fibra Nós para o temos intestino várias funcionar bem. campanhas aqui no decorrer Perfeito. desses 12 anos, levantamos muitas bandeiras. Legal. Uma delas é da circunferência abdominal, que é fator de risco. Fator de risco total Fator para de risco infarto, total. para tudo. A campanha contra os 4 pós brancos, Sim. sal, açúcar, farinha de trigo e cocaína. Perfeito. Não é? Perfeito. Que Tranquilo. destrói a vida de todo mundo, né? De todo mundo. Esses não é? quadros Então, destrói mesmo. esse cuidado com a alimentação também, gente, acabou. Acabou a farra. Exatamente. Aí a pessoa tira o balão, manteve, passou 6 meses com a gente. Tá legal, doutor, eu tô começando a achar que eu vou ganhar peso, coloca outro balão, Claro. porque você vai para o hospital, pode ir e voltar. Doutor quando precisar. Eduardo Greco, Pois gastrocirurgião e endoscopista, professor de especialidade de gastroenterologia da Faculdade de Medicina do ABC. O site é www.clinica Nomina. Isso. clinicanomina.com.br. Obrigado, doutor Greco. Eu que agradeço a conversa, Até a né? Que você próxima. falou mesmo, né? Vai passar rápido. Vai Estou à passar, disposição. vai. Quando Oi, possível. tchau. É isso aí, eu estou à disposição para a gente ajudar o pessoal em casa. Boa Obrigado noite. por Muito ter obrigado. vindo. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Va bene? Per ora è solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio parliamo domani. Riposare in pace ci vediamo domani. Ciao, Bela. Fui. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado.